Oi, aí pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e hoje eu tô aqui com um dos vídeos preferidos de vocês que eu sempre trago aqui no canal, que é falando um pouquinho sobre como foram as minhas matérias de um determinado período. Já tem do primeiro, do segundo, do terceiro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quarto período de Arquitetura e Urbanismo. Eu estudo na UTFPR, então eu vou falar especificamente da minha faculdade, obviamente que é que eu tenho experiência. Se você gostou do tema, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí com algum amigo, alguma amiga que também tem interesse pelo tema, porque isso me ajuda muito. Então é isso, chega de enrolação e vamos lá! Eu tive 9 matérias no meu quarto período, pra quem não sabe, eu estudo período integral, então sim, é bastante matéria mesmo, e eu vou falar agora uma por uma o que eu achei, o que a gente aprendeu mais ou menos, e espero que vocês gostem. A primeira matéria que eu decidi falar pra vocês é Projeto Arquitetônico 2. Pra quem ainda não sabe, eu comecei a ter projeto efetivamente no meu terceiro período, e em Projeto Arquitetônico 2 a gente acabou tendo o mesmo professor de Projeto Arquitetônico 1, então o semestre foi mais ou menos igual. Eu tô aqui com 2 projetos que a gente fez esse semestre, eu já vou mostrar pra vocês. Eu acabei gostando mais de Projeto Arquitetônico 2, porque o professor que estava junto na matéria, são sempre 2 professores, um efetivo, que era o mesmo, e um professor, eu não sei como explica, mas que não é efetivo da matéria. Geralmente é aqueles professores substitutos que entram por 2 anos na faculdade. E eu gostei muito desse professor desse ano, que ajudou bastante, sabe? Eu não sentia que o professor do semestre passado resolvia tão bem as coisas, ajudava tão bem quanto desse ano. Mas o que eu ainda senti falta foram aulas teóricas, porque a gente não teve até projeto 2 nenhuma aula teórica sobre o projeto, e isso é uma coisa que eu senti bastante dificuldade e que eu acho que seria muito legal ter, assim. Então era tudo muito tentando fazer nos achismos, aí a gente fazia lá um negócio e a gente descobria que tava tudo errado, que não podia ser assim. Então isso eu senti bastante falta e foi bem complicado durante o projeto. Mas no mais foi tudo bem. O primeiro projeto a gente teve que fazer um centro acadêmico lá pra faculdade, num terreno lá da faculdade mesmo, e de containers. Então foi um pouco limitado, porque não dá pra fazer muito com container, era mais a implantação mesmo e alguma coisa a mais que a gente trouxesse, né? Olha, gente, esse daqui foi o projeto dos centros acadêmicos, então ali tá o nosso estudo formal de como seria o estudo de implantação. Essa aqui é a primeira prancha. Nossa, gente, que bonito. Eu tinha até esquecido que tava tão bonito assim. Olha que bonitinhas letras. Eu que escrevi com o lettering aqui. Nossa, gente, tá muito bonito. Sério, que lindo. E aqui tá a nossa implantação. As plantas, porque não tem muito o que fazer nas plantas, porque são containers, né? Então é mais colocar o mobiliário pra dar uma ideia. Aqui tá o sistema estrutural, como seria, o estudo climático. O tamanho dessas pranchas, caso vocês queiram saber, são folhas 50 por 70. Aqui estão as vistas. A nossa cobertura era meio doida, infelizmente a maquete ficou péssima, mas a ideia era bem legal, ela captava água e tal. E era um terreno com morrão, assim, então a gente fez uma arquibancada para aproveitar, ver o pôr do sol e coisas assim. As outras vistas... não dá para entender muito, né? Mas enfim. Os cortes. E agora um pouquinho das perspectivas. Eu não gosto muito de pintar, gente, então é a minha amiga que pintou. Essa daí não é meu tipo de pintura. Alguns detalhamentos ali, como vocês estão vendo, de drywall. Algumas diferenciações, que seria a diferenciação no mobiliário de cada centro acadêmico, de acordo com as necessidades do curso que ocuparia ele. E aqui, algumas perspectivas externas. E mais perspectivas externas. E depois, que é o que teve mais parte aí no semestre, que era individual, que era pra fazer uma residência unifamiliar de 320, se eu não me engano, metros quadrados. Então, esse daí foi o que eu mais gostei até hoje, de todos os projetos. Foi legal, inclusive, que o meu projeto, eu tava aí elaborando, desenvolvendo, até que chegou uma hora que eu fui fazer uma assessoria, porque eu tava com alguns problemas.
E o meu professor indicou aquela série de Casas Extraordinárias. Tinha um episódio com um projeto que basicamente resolvia todos os meus problemas quase. Então foi muito legal, fica aí uma recomendação de série pra você, se você aí tá com dificuldade pra fazer seu projeto. Assiste aí Casas Extraordinárias, que quem sabe não vem alguma solução pra você. A primeira prancha com mapa síntese, o retrato da família, uma capa, né, memorial e programa de necessidades. Aqui eu já mudei o estilo da letra. Meu projeto era bem ortogonal, então eu quis refletir isso também na caracterização da prancha. E uma das coisas que falaram foi que os títulos das outras pranchas do projeto passado estavam muito grandes, então eu reduzi. Obviamente esse não, porque é como se fosse a capa, né? Aí aqui tá algumas coisas que não couberam na primeira, que tem umas caracterizações dos espaços, estudo solar, estudo formal, a promenade que eu fiz com a rampa, organograma e fluxograma, e também a implantação. Essa daqui era mais ou menos como é meu projeto, vocês já vão ver, e a implantação está aqui, ó, gente. Acho que aqui é a melhor parte pra mostrar pra vocês, porque as plantas estão meio erradas, na verdade. Mas aqui é uma rampa que eu fiz pra ser acessível e era um sobrado, digamos assim. E a parte de cima, que era a parte social, que você chegava. E aí aqui ficava a parte de churrasqueira e etc. Churrasqueira e academia. E essa churrasqueira e academia estava no mesmo nível que a parte social. Então, ficava um terraço aqui em cima, que ligava as duas partes de convivência. E esse redondinho aqui é a escada. Aqui estão as plantas que devia ter mais em torno para entender melhor. Os cortes, várias anotações dos profs. Tirei 6,5 nesse projeto, mas o professor não dava nota mesmo. Era muito difícil alguém chegar a 8 com ele. E ele dava nota mais para quem ele gostava, assim, mas tudo bem. Aí aqui é a vista frontal de como era, como eu mostrei pra vocês. A primeira parte social ali. Aí ali lá atrás era a parte da churrasqueira e etc, aqui a rampa. Ó, a vista da lateral direita, que eu já passei pra lá, mas ela não aparecia, tá vendo? O bloco íntimo, ele ficava só em projeção. Aqui tá o resto das vistas, as outras duas vistas. E aqui, detalhamentos de impermeabilização da laje, uma perspectiva de cima, caixa d'água, reuso da água da chuva, algumas perspectivas. Ó, isso sim é a Natasha pintando. O outro tava bem melhor, né, gente? Pode falar. Perspectivas. Gente, só fazendo uma observação, nesse projeto individual que teve, eu fiz algumas renderizações, sabe? Só que não era obrigatório, na verdade tava no edital que podia ou precisava, não lembro, ter. Mas na hora de apresentar, ninguém fez, porque os professores às vezes seguiam e às vezes não o edital, era meio confuso assim. E aí eu fiz algumas renderizações, tanto é que as perspectivas ali que eu fiz vieram de renderizações que eu tinha feito e ficaram muito legais, sabe? Eu tava testando, tava aprendendo, eu tinha ganhado um curso de V-Ray, então eu fiz e eu queria realmente usar. Só que acredita que os professores não deixaram eu mostrar, porque eu era a única pessoa que tinha feito, e aí eles falaram que não era pra mostrar. Então, isso foi um problema. A segunda matéria foi Arquitetura Brasileira 2 e foi com o mesmo professor auxiliar de projeto 2. Foi muito legal, eu gosto muito dessas matérias mais teóricas. Eu já falei em vídeos passados sobre meus semestres da faculdade que elas são extremamente importantes para criar uma base mais sólida pra gente ter referenciais pra realmente fazer um bom projeto. E foi muito legal, não tenho muito o que falar, é uma matéria mais teórica. A gente estudou mais autores mais novos, assim, que a Arquitetura Brasileira 1, a gente estudou muito de arquitetura colonial brasileira, a arquitetura indígena também e coisas assim. Então, a Arquitetura Brasileira 2 foi um pouco mais de, sei lá, Lúcio Costa, alguns do Paraná especificamente, Oscar Niemeyer. Até a gente nem entrou tanto porque a gente entrou mais já nele nas matérias do primeiro e do segundo semestre, teóricas de história da arquitetura mesmo, não só brasileira. Teve uma aula também bem legal que o professor trouxe alguns arquitetos contemporâneos, alguns escritórios grandes contemporâneos brasileiros. Então isso ajudou muito pra ver realmente o que o pessoal tá fazendo hoje aqui no Brasil, sabe? Então foi uma aula muito legal. Aí a gente teve Conforto Ambiental 2, que, como eu já falei, Conforto Ambiental 1 é uma aula que eu tava esperando muito
mas que realmente eu me decepcionei bastante, porque falta um pouco de didática na parte de quem tava lecionando a matéria, e acaba que não conseguia aprender muito, sabe? Absorver muita coisa. E ficava repetindo muito as mesmas coisas. A gente não chegou, por exemplo, a fazer nenhum tipo de cálculo, nem nada. E eu sei que em várias faculdades as pessoas fazem cálculo em conforto. E eu acho isso até bastante importante, porque, querendo ou não, é uma área que a gente pode se especializar e entender melhor sobre as edificações, o conforto das edificações. Então a gente teve uma ideia meio básica do que fazer, assim. Inclusive, eu já tô no 5º período, tô fazendo esse vídeo quando eu já terminei meu 4º período, e teve uma aula de projeto 3 que as professoras deram uma aula sobre conforto ambiental, que acabou que foi muito bom, porque a gente não tinha tido essa base em conforto ambiental 1 e 2. Mas enfim, foi isso, não tem muito o que comentar sobre conforto ambiental 2. No final do semestre a gente fez um trabalho, foi um cartaz, assim. Foi meio legal, assim, porque a gente contextualizou com o projeto que a gente estava fazendo em projeto. Então a gente fez um cartaz com quais soluções ambientais, de conforto ambiental, a gente colocou no nosso projeto. Então esse trabalho foi legal, que acabou que deu uma integrada nas disciplinas. A próxima matéria eu amei muito, gente, sério, foi Teoria do Urbanismo 1. A gente nunca tinha tido um contato direto, assim, com o urbanismo, e foi sensacional, sério. A professora era maravilhosa, ela dava aula muito bem, ela ainda dá aula muito bem, né, mas é porque eu não tenho mais aula com ela. E foi muito legal. O único problema é que a aula era muito corrida, porque ela só tinha 2 aulas. E como a gente nunca tinha tido esse conteúdo, ela dava... Sério, gente, não dava pra respirar na aula dela, porque era muito slide, ela não parava de falar. Mas foi uma aula muito legal mesmo. Durante o semestre, a gente leu 2 livros, bastante, assim. Que o primeiro foi aquele da Jane Jacobs, e o segundo foi esse daqui, O Urbanismo, que eu até comprei. A gente acabou não lendo o livro todo, mas cada grupo ficava com um capítulo e fazia apresentações semanais do livro todo. Então foi uma matéria bem legal, assim, que eu adorei os livros que foram usados, eu adorei a matéria, eu adorei saber a história do urbanismo, de tudo. E a gente pegou realmente bem a base do urbanismo, então a gente estudou urbanismo nas cidades gregas e a gente foi estudando, assim, até chegar, eu vou mostrar aqui pra vocês, que esse livro é muito bom, inclusive eu super recomendo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Olha só, pré-urbanismo progressista, o culturalista, pré-urbanismo sem modelo, urbanismo progressista, culturalista, que inclusive o nosso foi sobre o Howard e o Unwin, é isso aí. Aí o urbanismo naturalista, tecnotopia, antropópolis e a filosofia da cidade. Então a turma foi dividida com esses teóricos das respectivas correntes e foram apresentando trabalhos. Com o livro da Jane Jacobs foi mais ou menos isso que aconteceu também. Tiveram acho que 2 capítulos que todo mundo teve que ler para uma prova e o resto foi dividido em trabalhos, em cartazes para cada grupo. Agora um pouquinho sobre a matéria de Sistemas Estruturais 2, que essa infelizmente é uma das falhas da UT, porque as matérias de exatas ainda não conseguiram se adequar muito bem à arquitetura, à aplicabilidade da arquitetura. Então em Sistemas Estruturais 2 foi também meio enrolado, assim, tem o mesmo problema da didática, e eu não consigo nem lembrar o que a gente estudou em Sistemas Estruturais 2. Eu acho que foi sobre madeira e aço, não, isso foi esse semestre. Gente, não adiantou muita coisa, não. Acho que foi treliça e tesoura. Se eu não me engano, foram essas as matérias, treliça e tesoura. Mas, enfim, muita coisa repetiu do Sistemas Estruturais 1, que foi o melhor de todos os sistemas estruturais que eu tive, foi o 1. E o problema também foi que foi eleições, época de eleições, e foi as eleições que estavam bem polarizado. Então, o professor volta e meia trazia a opinião dele, assim, pra sala de aula, e isso acabava que fugia muito da aula, sabe? Então a aula já era complicada, aí teve toda essa questão de eleições, de debate assim, na verdade, e aí acabou que não deu muito certo. Mas deu tudo certo com a matéria, passamos sem problema algum e seguimos bem. Essa só é uma coisa que eu acho que a gente tinha que ter uma base melhor, porque, por exemplo, em projeto 3, no semestre que vem, no próximo vídeo, vocês vão ver que eu sofri bastante com questão estrutural do meu projeto. Mas isso é um spoiler, vamos para a próxima matéria. A próxima matéria foi Tecnologia das Construções 2, e é uma matéria meio prática, meio teórica. Foi bem legal. A gente colocou azulejos,
a gente cortou várias madeiras, usamos vários tipos de máquinas. Então essa matéria foi legal nesse sentido, teve bastante coisa prática, mas como vocês viram também no semestre passado, eu tive TecCom 1, e entre TecCom 1 e TecCom 2, eu acho que eu preferia TecCom 1, mas ainda assim eu gostei bastante de TecCom 2. E tiveram algumas aulas teóricas só, sobre, por exemplo, o que a gente ia fazer. Teve aula teórica também sobre pintura, sobre como você tem que preparar uma parede, coisas assim. São coisas mais práticas mesmo. A gente via a parte teórica da prática e fazia um pouco da parte prática de algumas das que a gente conseguia fazer. E isso varia muito de semestre a semestre, porque tem que ver se eles conseguem parceria com uma determinada empresa para fornecer os materiais. Às vezes vinha gente de fora da palestra sobre algum material específico, algum sistema construtivo específico, mas em geral uma matéria que eu gosto bastante, que traz um pouquinho da parte prática da arquitetura mesmo, que é muito bom a gente ter noção, né? A próxima matéria foi Materiais de Construção 2, e também semestre passado vocês viram que assim, foi o semestre mais complicado de todos os semestres, porque deu muito rolo. Em Materiais de Construção 1 a gente ficou basicamente sem aula o semestre todo, porque deu um monte de rolo com o professor, não vou voltar nisso, mas só assim, fazendo um remember pra vocês. E em Materiais de Construção 2, então foi meio complicado porque a gente não tinha uma base, mas foi legal que a gente conseguiu aprender um pouco sobre cada material. A professora, a gente via que ela era realmente alguém que sabia muito sobre isso, que estava sempre se atualizando, lendo sobre. O único problema da matéria que eu achei foi que teve muito trabalho. Basicamente só foi trabalho a semana inteira. Era basicamente chegar na aula, descobrir que tinha seminário, distribuir os temas por equipe, os materiais por equipe, e aí ficava apresentando o trabalho, cada equipe falando sobre o material, e aí depois da apresentação a professora complementava o que a equipe falou. Então eu senti um pouco de falta de aulas teóricas, porque o semestre todo quase foi apresentação de trabalhos. Um ponto positivo foi que eu me desenvolvi muito bem na questão de apresentação de trabalhos. Eu senti isso e isso foi muito bom, assim. Mas eu até perdi as contas de quantos trabalhos a gente apresentou para essa matéria. Nesse semestre, criar slide virou mais um dia normal, sabe? Crie slides todos os dias. Eu acho que foram, juro pra vocês, uns 7 trabalhos apresentados assim no semestre. Era muito trabalho. Era toda semana quase que tinha apresentação de trabalho. Mas fora isso, foi bem legal. Foi uma aula que a gente realmente conseguiu aprender alguma coisa. Só realmente senti falta de aulas teóricas ao invés de tantas apresentações. Aí, sobre saneamento ambiental 1, foi uma matéria que me surpreendeu horrores. A professora é um amor, não tem como não gostar dessa matéria, porque a professora é muito querida, ela é muito motivada, ela realmente ama o que ela faz, dá pra ver isso. E eu gosto muito dessa parte de urbanismo, e foi muito bom ter a consciência do que é o saneamento ambiental. E a gente vê também que a gente tem muita capacidade pra trabalhar com isso. O saneamento ambiental 1, que tem o 1 e o 2. No 1 a gente estuda mais a parte de esgotamento sanitário, e no 2 a gente estuda a parte de resíduo sólido e de água. Então foi muito, muito, muito legal. Eu tive uma ideia muito maior do que era. A gente não tem a concepção do quanto isso influencia na cidade, e é muito legal porque a gente começa a andar pela cidade reparando nas coisas, sabe? Isso é sensacional. E é uma matéria que eu não sei direito o que dizer sobre ela, só que ela me surpreendeu muito mesmo. E é uma matéria que você se apaixona principalmente pela dedicação e como a professora como ela transmite isso. A matéria foi basicamente com várias aulas teóricas, aí tinha também uma prova e um seminário. O nosso seminário foi sobre o wetlands, que, pra quem não sabe, é um sistema de tratamento de esgoto que você pode ter na sua casa, por exemplo. Umas plantinhas que ficam ali, aí tem todo um processo que elas fazem, que você joga o seu esgoto ali e elas cuidam do seu esgoto, basicamente. É uma coisa super sustentável e que você não precisa jogar o esgoto para a rede pública. E isso é muito bom. E tem alguns prédios aqui em Curitiba que já tem isso. Infelizmente a gente não conseguiu visitar nenhum, mas foi muito bom ter o conhecimento desse sistema. E eu acabei indo também nesse semestre em uma convenção que teve, que foi mundial, foi muito legal. E eu acabei conseguindo ir esse semestre, eu aproveitei que a faculdade tinha liberado alguns ingressos gratuitos para os alunos, eu fui uma das primeiras, então consegui ir. Foi uma convenção, não tenho certeza se esse era o nome, mas era com C, convenção ou conferência, não sei. Eu vou deixar até aqui, eu tô até com o meu... Ó, gente, esse daqui era o coisinha que você colocava assim, e era de Smart Energy Green Building Brasil. Então, é um evento de energias sustentáveis,
e prédios sustentáveis e coisas assim. Então foi muito legal porque foi uma imersão nisso mesmo, foi uma oportunidade muito boa, porque era super caro o ingresso, eu consegui ir de graça. E foi muito legal por experiência mesmo. Tinha palestras em inglês, eu tive muito contato com nomenclaturas que às vezes a gente não aprende na faculdade. E eu vi muito isso de wetlands na prática nesse evento. Então foi uma coisa muito legal. E não só de wetlands, mas de várias outras coisas que a gente aprendia em sala de aula. Então é uma matéria boa pra gente ter um pouco mais de consciência da cidade, dos problemas urbanísticos, também dos problemas de realmente essenciais, assim. Porque saneamento básico, como se diz, deveria ser algo básico e que todo mundo devia ter acesso, que essa não é a realidade. A gente tá bem longe disso. Então é legal a gente criar essa consciência, entender e como solucionar isso também, sabe? Como isso pode ser algo sustentável também. E por fim, gente, minha última matéria, probabilidade e estatística. E, gente, que matéria foi essa? Sério. Vocês sempre me perguntam sobre exatas no curso de arquitetura. E se vocês assistirem aí todos os meus vídeos desde o primeiro semestre, vocês vão ver que cada semestre eu tive um pouquinho. Nesse semestre, no caso, foi Sistemas Estruturais 2 e Probabilidade Estatística. Probabilidade Estatística foi uma matéria um pouco mais complicada, mas a professora realmente entrava na sala de aula e dava matéria, sabe? Então era só você sentar e estudar que você ia bem. Eu gostei bastante dessa matéria, eu acho legal, assim, umas matérias de exatas, mas faltou só um pouco de contextualização na arquitetura. A gente entende que probabilidade estatística você vai usar muito mais em análise de dados de urbanismo, de saneamento básico, por exemplo. Mas eu acho que falta um pouco essa contextualização só. E o problema dessa matéria foi que a professora, ela era uma querida, gente. Ela era muito fofa mesmo. Mas ela falava espanhol na sala de aula. E a matéria era pra ser em português, porque tem algumas matérias que são ofertadas em línguas diferentes. Mas não, gente, era pra ser uma matéria em português. Aí já é uma matéria um pouco mais difícil e a prof falava espanhol. Então foi um pouco complicado por causa desse problema aí. E como ela falava em espanhol, escrevia português no quadro, às vezes saíam umas palavras erradas. Aí você ficava meio confusa de tipo, que palavra é aquela? E às vezes saíam umas palavras em inglês. Então, assim, foi um pouco complicado por conta disso. Mas em geral foi uma matéria, assim, que eu gostei porque ela foi certinha, sabe? Isso me irrita um pouco quando o professor não tem uma continuidade, não tem muita didática e coisas assim. Essa professora, pelo menos, tinha isso. Em nenhuma aula ela chegava e ficava falando sobre coisas aleatórias, desconexas e coisas assim. Então, gente, esse vídeo é realmente um pouco mais longo, porque são muitas matérias por semestre. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E é isso. Então, beijinhos e até o próximo vídeo.